Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos Aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza. Vamos nessa. Vamos falar do Londrina, o Tubarão, que vai precisar reagir nessa rodada. E bota reagir nisso, hein, belezão? Não tem time bobo nessa Série C. Mas olhando para as duas equipes, me parecia que o Londrina voltaria do Ceará com pelo menos um ponto na mala diante do Ferroviário. Mas não foi isso que a gente viu. 1-0 pro Ferrão, que se recuperou na Terceirona. Pela 8ª rodada, agora o Londrina pega o Sampaio, que está lá embaixo. Uma chance de ouro para pontuar. Vai ser legal demais esse jogão. Mas antes disso, meus irmãozinhos, eu quero contar pra vocês uma curiosidade sobre o estado do Maranhão, lar do nosso querido Sampaio Corrêa, adversário do Leque nessa rodada. Belezão, o Maranhão é um estado lindo e o mais legal é que o litoral maranhense é quase intocado e tem a maior quantidade de ilhas de todo o Brasil. E é tanta ilha, gente, que a própria São Luís, capital, está em uma ilha. Com isso, a região se destaca no turismo. As pessoas podem conhecer de perto a vida marinha. Eita, lugar bonito, gente. Mas falando agora do jogo do Londrina na última rodada, o Leque, jogando em Fortaleza no estádio Presidente Vargas, perdeu para o Ferroviário do Ceará pelo placar de 1-0. A partida também marcou a guinada do Ferrão na fuga do Z4. São 2 vitórias em 2 jogos. E sabe o pior? Teve a lei do ex, Marcelinho, cria da base do Londrina. Foi quem marcou o gol da vitória do Ferrão. Deixa eu chamar aqui o nosso Valmir Martins. É o Valmir quem cobre o Londrina, aqui na Terceirona, e vai falar com detalhes sobre essa derrota do Tubarão, do Leque. E o Londrina Esporte Clube voltou a decepcionar nesta Terceirona. Após 3 bons jogos, 2 vitórias e 1 empate, o Londrina foi derrotado na capital cearense para a equipe do Ferroviário, lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e com a lei do ex. Revelado pelo Londrina Esporte Clube, o meio-atacante Marcelinho, hoje aos 28 anos, marcou o gol da vitória do Ferroviário ainda no primeiro tempo, após o Londrina fazer uma grande apresentação, mas desperdiçar grandes chances de fazer o primeiro e perdeu oportunidades, aliás, muitas, de fato, na primeira etapa. No segundo tempo, Londrina decepcionou demais. O técnico Claudinei Oliveira tentou mudar a realidade na segunda etapa, mas o Londrina foi uma equipe muito bagunçada, abaixo e muito em relação à primeira etapa. Perde assim o Londrina Esporte Clube a oportunidade de voltar ao G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. E que oportunidade, meus irmãozinhos. Mas olha, tem time na Série C que tem que pontuar. O Floresta, por exemplo, é um desses. O Ferroviário também estava dentro desse critério. Eu tô errado, gente? Não acho que esteja errado não, belezão. Mas olha como é o futebol. Com isso, o Ferroviário tá lá no meio da tabela de novo. E o Londrina agora fica pensativo, preocupado sobre o que vai fazer para não oscilar
oscilar tanto. Eu acho que o maior problema vai ser esse, viu, Cícero? Oscilar. Esse time parece que quando tiver a chance de se firmar, vai deixar escapar, como deixou no jogo passado. Por outro lado, o professor Claudinei Oliveira despistou totalmente a derrota e falou sobre como vem sendo positiva a mudança no estilo tático do time. E que, basicamente, tropeços como esse vão acontecer no caminho. Eu tô criando, assim, a gente tá criando uma forma, não sei se nova, né? Eu não vi todos os jogos londrinos antes, mas a gente tem proposto pra eles um jogo mais de pressionar a bola o tempo todo, de marcar alto. E pra gente atingir isso, a gente tem que treinar dessa forma. Então acho que, por a gente estar no momento de adaptação, né? Eu achei que a gente ia até sentir mais, a gente tá assistindo menos do que eu esperava. Eu achei que essa mudança de comportamento, a gente tem que ser um pouco mais intenso, pressionar mais alto, que os jogadores fossem fisicamente suportar menos o jogo, eles estão suportando. Então, pelo fato de a gente estar nessa adaptação, troca de comando, né? Você troca o treinador, pega dois adversários bem difíceis, como nós pegamos. Eu tô bem satisfeito, bem otimista, né? E como falei quando eu vim pra cá na minha coletiva de representação, muito animado, eu vim com um ânimo renovado pra trabalhar, fazer um grande trabalho aqui no Londrina e um trabalho de uma boa longevidade aqui. E os jogadores estão dando esse respaldo pra gente, né? A gente tá aí com o elenco bem enxuto, trabalhando, daqui a pouco o Jeff está se recuperando pra tentar voltar pra nos ajudar, tá voltando no DM. E os jogadores estão numa resposta positiva, ninguém tá se sentindo dono da posição, todo mundo tá batalhando, tá correndo até o final do jogo. E aí tem coisa que só depende deles, né? Só depende da gente. Eu falo pra eles, você correr, você se dedicar, só depende de você. Você vai errar um passo, o adversário vai ser mais feliz em um lance ou outro. Mas a questão da entrega tá dentro deles, só depende deles. E como falou o Daniel depois do jogo, a gente tá semeando coisa boa, tá plantando coisa boa pra gente colher coisa boa lá na frente. Despistou com força, mas ainda reforça a opinião do nosso querido Valmir, que se continuar oscilando assim, vai deixar a segunda fase escapar pelos dedos. E ninguém quer isso. Meus irmãozinhos, agora que já falamos sobre o Tubarão, quero convidar vocês para ouvir alguns destaques da Série C. E a gente vem na sequência falar do jogão, que vai ser o Londrina contra o Sampaio Corrêa. Beleza? Vamos aos nossos destaques da terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os dois melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo segundo ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Corrêa e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo.
mas mesmo assim, a Terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. Belezão, a nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa Terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa Terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Chegou a hora de falar de mais um jogão aqui pela Série C. É Londrina contra Sampaio Corrêa. É o Tubarão enfrentando a Bolívia querida, meus irmãozinhos. Um jogo legal demais, belezão? Coloca aí na agenda. É sábado, dia 8 de junho, às 7h30 da noite, lá em Londrina, no Estádio do Café. Vai ser um jogão, porque o Sampaio vai dar a vida. Com os jogos da 7ª rodada terminando, o Clube Maranhense agora é o lanterna. Dá para acreditar? Do outro lado, o Londrina está em nono, com 9 pontos ganhos, batendo na porta do G8. Essa vai ser a chance do Leque do Londrina entrar de vez no grupo que vai para a segunda fase. Vamos começar a ouvir então os nossos jornalistas. Primeiro eu quero chamar aqui o Valmir Martins, o nosso repórter especializado no Londrina. Valmir, fala então pra gente todas as novidades sobre como chega o Leque para essa partida do fim de semana. O clima no Londrina Esporte Clube, que era de tranquilidade e leveza antes da partida da 7ª rodada contra o Ferroviário em Fortaleza, passa a ser de preocupação e incertezas. Com a derrota, o Londrina saiu do G8 e precisa voltar o quanto antes. E a ordem é recuperação. Voltar a vencer. 3 jogos no comando de Claudinei Oliveira, 1 vitória, 1 empate e agora essa derrota. Vem aí o Sampaio Corrêa na 8ª rodada, 19h30 do próximo sábado, no Estádio do Café. E o técnico alviceleste e sua comissão técnica espera contar com Rayan Ribeiro, que desfalcou a equipe contra o Ferroviário. Henrique espera voltar ao time titular, ele que cumpriu o protocolo da CBF, pancada na cabeça no jogo da 6ª rodada, ele só entrou na reta final contra o Ferroviário. Espera, portanto, voltar à equipe titular. Calisson também fica à disposição, ele que cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo contra a equipe do Ferroviário, poderá ser opção para o jogo da recuperação. É assim que o Londrina vê a partida pela 8ª rodada contra o Sampaio Corrêa no Estádio do Café. Valeu, Valmir. É uma oportunidade pro Claudinei Oliveira deixar a própria vida mais tranquila. Ele que já enfrentou a derrota e o empate e viveu a alegria da vitória no comando da equipe azulina. Vamos tentar a recuperação em casa? Vou sair de cima do muro aqui, ó. Aposto as minhas fichas no Londrina. Olha aí o belezão, hein? O Londrina entra assim como favorito. E se fosse pra eu aqui casar R$100, iria também pro lado da aposta do belezão. Mas vamos virar o jogo? Vamos lá pro outro lado desse confronto? Deixa eu chamar aqui o nosso jornalista que cobre o Sampaio Corrêa pra contar pra gente todos os preparativos pra esse jogão. Noel Soares, meu amigo, segundo o Zé Augusto, o problema do time tá no ataque, é isso mesmo? O clima é tenso no Sampaio Corrêa após derrota em casa no Castelão no último sábado para o Remo, pelo placar de 2-1. O tricolor de aço segue sem vencer e soma apenas 2 pontos na tabela de classificação, ocupando a zona da degola. O técnico Zé Augusto informou que espera que a diretoria contrate novos reforços para a equipe melhorar principalmente o setor de ataque. O ataque boliviano, em 6 jogos, marcou apenas 2 gols. Eu nunca imaginaria o Sampaio brigando ali embaixo, não. Já é óbvio que faltam jogadores de qualidade, mas aquela esperança na chegada do Zé está virando uma decepção. Não deu certo a estratégia da diretoria de dar um choque no elenco, com a chegada de um novo comandante. Seguimos acompanhando esta novela com episódios tristes.
Meus irmãozinhos, só queria avisar pra vocês que dá pra você acompanhar esse e outros jogos lá no nosso portal terceirona.com e também não esquecer de passar nas nossas redes sociais, que é sempre Terceirona Oficial. E eu te convido pra fazer parte do zap exclusivo do seu time do coração. Me manda uma mensagem, eu te guio até lá. Conteúdo exclusivo e gratuito pra você. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento.
É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E pra fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Ah, esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Ah, Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João, para falar de um fato que sempre estampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza, beleza, beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entre no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.